Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus, que a graça dele esteja no meio de vós. Amém? Graça maravilhosa, quando se cansa, que me diz, vem descansar em meu Deus. Muito perdido andava, mas eu me encontrei. Era cego até que Jesus enxerguei. Eu era pobre e cego, mas agora eu posso ver, pois minha alma encontrou sua paz, pois seu sangue lavou-me e agora eu novo sou, pois a graça de meu Jesus me alcançou. Graça maravilhosa, quão doce canção, que me diz, vem descansar em meu Deus. Muito perdido andava, mas eu me encontrei. Era cego até que Jesus enxerguei. Através de muitos perigos, laços e tentações, eu vivi sem encontrar solução, mas sua graça me trouxe salvo até aqui, libertou-me e hoje eu sou feliz. Graça maravilhosa, quão doce canção, que me diz, vem descansar em meu Deus. Muito perdido andava, mas eu me encontrei. Era cego até que Jesus enxerguei. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta oportunidade eu quero cumprimentar a todos novamente com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez no horário de sempre, às 19h30, iniciando mais uma live aqui. É o plantão da palavra da Igreja Batista Shekinah. E nós que não estamos tendo a oportunidade de cultuar na igreja, então abrimos este tempo aqui para este canal, do Facebook, essa ferramenta aí, para que possamos aqui transmitir uma palavra de Deus para o seu coração. A paz do Senhor a todos os irmãos que estão aí, o pastor Wellington sempre está aí, a pastora Érica sempre abrindo aquela sala, de videoconferência aí para que a palavra alcance várias vidas. Eu já vi aí um glória a Deus da cooperadora irmã Marli, que por sinal é minha esposa, Eu agradeço a Deus por esta oportunidade. Sei que o adversário nos luta ou luta contra nós de dia e de noite, é 24 horas, sem dar sossego. Mas o nosso Deus também, a Bíblia diz que ele não dorme e não dormita, ele não dorme e não cochila. Está todo o tempo
olhando para nós. Então, para você que está chegando agora, eu tenho muitos conhecidos aí no Facebook, pessoas que já conhecem a palavra, outros ainda não conhecem. Quero dar uma boa noite com a paz do Senhor para todos aí que de uma forma ou de outra serão alcançados por esta palavra. Lembrando que este é o plantão da Igreja Batista Shekinah. Está ali a nossa presidente, a bispa Fátima Cavalcante, que está ali também o pastor Wellington, a pastora Érica, a pastora Andréia, os demais obreiros, diáconos, diaconisa, ali na liderança, o diácono Geise, ali na liderança e na diretoria desta obra, a qual Deus tem aberto essa porta aí para levar a palavra de Deus. É a Igreja do Senhor, que em breve estará ali de portas abertas para que ali nós o adoremos. Na terça-feira aqui eu fui convidado para trazer uma palavra aqui. Normalmente eu estou aqui nas quinta-feiras, né, enquanto Deus nos der graça. E eu já quero até abrir um parênteses aqui para que alguém aí, irmãos, que esteja com vontade de falar alguma coisa. Esse horário de quinta-feira aqui está completamente aberto para nós compartilhar com vocês, viu, meus amados? Se você está com vontade de fazer um culto de adoração, que Deus colocar no seu coração, claro, com a aprovação da liderança, que é a bispa, o pastor Wellington, com a aprovação dos nossos líderes aí, nós estamos aqui abertos para a obra do Senhor, amém, irmãos? Eu, como digo, sem mais delongas, e como eu sempre digo, para não ser enfadonho aos irmãos, quero ler aqui alguns versículos da Bíblia. Se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 9, o versículos, eu vou ler do 57 até o 62. Eu vou dizer aí para você digitar amém, seria até pedir demais, né? Mas eu vou dar um tempinho aí para que você que está procurando e queira acompanhar, né? Mas assim, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 9, o versículo 57 até o 62, que eu estarei lendo aqui. Bem, diz assim: E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa os mortos o enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Eu queria frisar aqui o versículo 62, viu, meus irmãos? Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. É triste, né? Olhar para trás já diz sinal de regresso, né? Dá uma olhada aqui nas minhas anotações para que eu não venha esquecer de nada, amém, irmãos? Diferentemente de estar pregando na igreja, né, irmãos? A live deixa a gente um pouco mais abafado, nervoso, né? Nem tá tão quente assim, mas a gente vai prosseguindo aqui. Olhar para trás. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Mas se nós lemos, voltamos aqui um pouco à leitura, né, irmãos? Jesus dizendo: Vem, segue-me. E alguém fala para ele: Mas, Senhor, deixa que primeiro eu vá sepultar meu pai. Parece que aí Jesus olha para ele e fala assim: Deixa que os mortos enterrem seus mortos. Você vem e anuncia o reino de Deus. Parece, irmãos, às vezes dá a entender, alguém que ainda talvez não estudou a fundo a palavra de Deus, que Jesus é insensível. Mas como assim? Não posso nem enterrar meu pai? Né? Parece que Jesus aqui é insensível, parece que ele não tem compaixão. Mas Jesus chorou diante da morte de Lázaro e agora está falando para esse aqui que deixa que os mortos enterram seus mortos, você vem aqui e anuncia o evangelho. Como pode ser isso, irmãos?
Provavelmente, se nós formos estudar isso aqui, provavelmente aquele homem ele cuidava do pai dele, o pai dele não estava sendo velado, o pai dele não estava à beira da morte, não. Simplesmente queria dizer que por ele cuidar do pai dele, ou o pai dele depender dele, tinha que esperar que o pai dele viesse a falecer para depois que ele tivesse livre para estar seguindo a Jesus. Essa era a ideia ou a cultura da época. Eu tenho que cuidar do meu pai até que ele morra. Enquanto ele não morrer, eu não posso sair de casa. Só posso sair de casa depois da morte do meu pai. Então não significava exatamente que o defunto estava lá sendo velado numa sala de velório lá e Jesus não queria que ele fosse despedir. E outro que a Bíblia diz aqui, deixa que eu vá despedidos da minha casa. Ele falou assim, não, aquele que põe a mão no arado aí também não pode olhar para trás ou não está apto. Se olhar para trás, não está apto para entrar no reino de Deus. Tomemos aqui como uma figura, irmãos, que todo aquele que se empenha na obra de Deus, ele não pode olhar para trás. Ora, os irmãos aqui no decorrer desses minutos, que eu não quero tomar muito tempo, nós vamos entender por que olhar para trás. Jesus mesmo ensinando ao povo acerca dos últimos dias, ele estava falando, olha, nos dias de Noé, casava, se dava em casamento, bebia, comia, fazia festa, vivia uma vida normal, até que veio o dilúvio em cima deles, e eles não perceberam e morreram, pereceram no meio das águas. Assim será a vinda do Filho do Homem. Então, naquele dia, se estiver alguém no telhado, não desça para pegar nada, foge de lá mesmo. Naquele dia, se tiver alguém no campo, não volte para trás. Ou seja, continue seu caminho para a frente. E ele ainda, no versículo 32, do capítulo 17 de Lucas, ele diz, lembrai-vos da mulher de Ló. Ô irmãos, quem falou em olhar para trás, como não lembrar da mulher de Ló? Porque a Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 19, ali, a Bíblia narra que Deus desceu do céu para destruir as duas cidades chamadas Sodoma e Gomorra, por causa que o pecado dela já estava cheirando mal às narinas do Senhor. E a Bíblia chegou ali para destruir, mas a Bíblia queria tirar Ló são e salvo, porque a Bíblia diz que Ló era justo. Os anjos, tirar a Ló lá da cidade de Sodoma e Gomorra, um dos anjos disse para ele assim, olha, escapa-te por tua vida, ou livra-te, salva a tua vida, não olhe para trás em toda a campina, foge para o monte para que te não pereças. Mas a Bíblia também diz lá no versículo 26 que a mulher de Ló olhou para trás e na mesma hora se converteu em uma estátua de sal. Então, era um perigo muito grande, mas a Bíblia diz aqui, irmão, se nós formos estudar a profundo, que o olhar para trás da mulher de Ló não era um olhar de a tradução aqui do grego para o hebraico, para o aramaico, para o latim, até chegar no português, diz que aquele não era um olhar de curiosidade para ver o que estava acontecendo, aquele era um olhar de profunda consideração pelo que ela tinha deixado lá na cidade de Sodoma e Gomorra. Era um olhar de tristeza da perda que ela tinha deixado lá na cidade de Sodoma e Gomorra. E era isso que Deus observou no seu coração a ponto dela virar uma estátua, porque olhou para trás. Mas a Bíblia enfatiza para nós nesta noite, aquele que bota a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino do Senhor. Então a nossa visão é para frente, que nós possamos estar olhando sempre à frente. Então os irmãos, vejam o que aconteceu com a mulher de Ló, porque o seu desejo, o seu coração estava lá na cidade de Sodoma e Gomorra, o seu desejo ainda estava na cidade de Sodoma e Gomorra, embora o Senhor disse que ia destruir a cidade, porque era uma cidade pecaminosa, era uma cidade que estava já aos olhos do Senhor, já estava cheirando mal por causa do seu pecado. Então Deus disse, vou tirar Ló de lá, porque foi o único justo que Deus achou na cidade de Sodoma e Gomorra. Mas quando saiu, ordenou para eles, não olhe para trás. Nesta noite, a ordenança de Deus para a nossa vida é, não olhe para trás.
Existe muito ditado aí que a gente vê até as frases prontas de Facebook, status do WhatsApp, algumas coisas aí, de que quem olha para trás não vive nem o passado, nem o presente, alguma coisa assim que eu não me lembro bem. Mas aqui nesta noite nós estamos falando de frases prontas, não estamos falando de status de Facebook e nem do WhatsApp, estamos falando da palavra do Senhor que diz para nós: não olhes para trás. Os irmãos notem bem, quando eu vou voltar lá na história de Israel, que quando Deus tirou o povo do Egito. Parece uma coisa, mas é um exemplo para nós, uma das coisas. Quando Jesus disse lá, lembrai da mulher de Ló, Jesus estava dando autenticidade ao livro do Velho Testamento. Então, irmãos, o que aconteceu lá no passado era tudo como figura para que servisse de exemplo para nós hoje. Então, lá quando o povo saiu do Egito, que chegou ali na beira do Mar Vermelho e olhou para um lado e para o outro, não tinha saída porque o faraó já resolveu persegui-los e diante deles ali o braço do Mar Vermelho, eles achavam que estava sem saída, acharam que ia morrer, já começaram a murmurar, já começaram a sentir o desejo de voltar para o Egito ali. O coração deles ainda estava lá no Egito, eles olharam para trás e falaram: mas será possível que nós escapamos da escravidão lá só para morrer aqui no deserto? Porque os defuntos judeus era abominação para os egípcios, não podia ser sepultado junto, não podia ser tocado. E agora eles falaram assim: se Moisés trouxe nós, porque não podia enterrar lá, foi enterrar nós no deserto. E agora? Ou como no livro de Atos dos Apóstolos, quando Estevão estava ali diante daqueles homens que queriam apedrejá-lo, estava ouvindo ali no Atos, no capítulo 7, que Estevão faz uma narrativa belíssima de todas as escrituras, até nos dias que ele estava vivendo. Ele diz ali no versículo 38, mais ou menos, que o coração do povo estava no Egito. Quando o povo estava lá no deserto, lá sofrendo aquelas consequências, ali sofrendo aquelas provações, eles estavam lá, não é? O coração deles já estava lá no Egito. Mas a Bíblia quer nos enfatizar nesta noite: aquele que bota a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Várias vezes o povo de Israel começou a olhar para trás. Quando em Números, no capítulo 11, lá no versículo 4 ou 6, estava lá escrito lá que os egípcios desejavam comer as carnes, e eles começaram a olhar e falaram assim: mas agora a gente já está enjoado desse maná que todo dia Deus manda aqui para nós, já estamos aqui enjoados desse maná, nós queremos agora comer carne, queremos comer a cebola, queremos comer os pepinos, de tudo aquilo que estava lá no Egito lá. E a Bíblia diz que eles desejavam as coisas do Egito, estavam olhando para trás. É um perigo tremendo quando nós estamos na igreja com o coração ainda ligado lá no mundo, querendo voltar para as coisas passadas, querendo voltar para as coisas do mundo. Mas o nosso Deus hoje nos chama para uma responsabilidade, para um compromisso, que aquele que bota a mão no arado não olhe para trás. Mas por que essa ilustração? O que seria botar a mão no arado? Todos nós conhecemos o que é arado aqui, eu acho. Arado é uma ferramenta que o agricultor usa para ele descompactar a terra, para que a terra possa reter melhor a água que rega, para que a semente possa germinar melhor. Então aqui, normalmente naquela época de Jesus, o agricultor ele não tinha os equipamentos que tem hoje. Ele tinha ali às vezes uma junta de boi, ou ali o próprio jumento lá, a mula, o animal que fazia esse trabalho, colocava ali um tronco com uma ferramenta afiada, enganchada nesse tronco, e esse animal ia fazendo um sulco na terra para que a terra fosse descompactada, revolvida, para que a água pudesse penetrar melhor, a semente viesse germinar melhor. E isso teria que acontecer numa linha reta. Então, se aquele homem que estava conduzindo o animal ali naquele propósito de fazer aquele trabalho na terra, se ele olhasse para trás, ele se desviava, podia fazer alguma curva, podia sair fora do rumo, podia tirar o animal fora do seu foco. Então, por isso ele não podia olhar para trás, tinha que estar atento. Hoje, com todos os maquinários, o homem ainda tem que estar atento, porque ele pode estar dirigindo o seu maquinário aqui, e se ele olhar para trás, pode sair também do rumo e perder o rumo.
Então, irmãos, era essa a comparação que Jesus fazia. Quem bota a mão no arado não pode se estar desatento a nada. Ele tem que estar olhando para frente, não pode olhar para trás. Olhar para trás é sinônimo de fracasso. Olhar para trás é sinônimo de saudade do mundo, como diz o ditado. Tirar o povo do Egito é fácil, difícil é tirar o Egito de dentro do povo. Mas por que isso? Porque existe uma diferença entre conversão e santificação. A conversão tira o homem lá do mundo do pecado e transforma ele. A santificação tira o mundo de dentro dele, ou seja, a conversão tira o crente do mundo, mas a santificação tira o mundo de dentro do crente. Por que isso? Para que ele não venha olhar para trás, porque se ele olhar para trás não está apto para entrar no reino de Deus. Mas e agora? O que nós podemos fazer? A mulher de Ló, ali com o desejo de voltar às coisas que ela teve que deixar para trás. Não foi os parentes, não foi os amigos, não foi os conhecidos. Ou seja, desculpa, possa ser que fosse os parentes, possa ser que fosse os amigos, pode ser que seja a vida cotidiana que ela levava. Eu não sei, ou melhor, nós sabemos o desejo que ela tinha de continuar aquela vida que ela estava vivendo lá em Sodoma e Gomorra. Mas o anjo disse: escapa-te por tua vida, corre para as campinas, foge para o monte, não olhe para trás. Mas o desejo carnal da mulher de Ló fez com que ela olhasse para trás e virasse uma estátua na hora. O termo estátua de sal. Virou uma estátua na hora. Aí eu pergunto para você, você quer virar uma estátua? O sentido literal da estátua é virar uma pedra. Mas você quer virar uma estátua? Você quer olhar para trás e perder o Espírito Santo na sua vida? Quer perder a glória de Deus na sua vida? Quer perder os livramentos de Deus? Quer perder o templo do Senhor? Olhar para trás é sinônimo de fracasso. Por isso Jesus enfatizou bem claro: deixa que os mortos enterrem seus mortos. Vai se despedir? Não, aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino. O reino precisa de você agora. Venha ganhar almas para o Senhor. Deixe as coisas passadas. Ah, mas eu preciso, as coisas que preciso. Não, deixa e venha ganhar almas para o reino do Senhor. Vamos arar essa terra, vamos trabalhar para o Senhor, vamos prosseguir, vamos olhar para frente. O nosso Deus não quer que nós olhemos para o lado, para o outro lado, muito menos para trás. O nosso Deus quer um crente focado no alvo. E quem é o alvo? Hebreus 12. Olhando para Jesus, que é o nosso autor e consumador da nossa fé. Esse é o nosso foco. Nós não podemos nos desviar olhando para a cruz, porque a palavra da cruz, ela é loucura para os que perecem, mas para nós que cremos que Cristo morreu e ressuscitou, para nós ela é poder de Deus, irmãos. A cruz é loucura para os que perecem, mas para nós ela é poder de Deus. Se você estiver olhando para a cruz, não tem perigo de você se desviar. Se você estiver olhando para a cruz, quando Jesus voltar, vai encontrar você no foco de estar olhando para frente. Deus nos quer olhando para frente. O povo, irmãos, quando o Moisés mandou ali os 12 espias para aquela cidade, chegou lá os 12 espias para espiar aquela cidade que Deus tinha prometido ao povo de Israel. Chegou lá os 12 espias lá, ficaram 40 dias espiando a cidade e voltaram. 10 deles, notem bem que 10 deles voltaram falando, como nós dizemos, falando pelos cotovelos. Olha que a cidade, ela é tremenda mesmo, é cidade que mana leite e mel, cidade de solo fértil, é cidade belíssima. Mas só que tem uma coisa, aquela cidade não é para nós não. Deus não vai colocar nós lá não. Você é doido? A cidade lá, ela consome os moradores. Lá tem os gigantes, os filhos de Anak. Lá tem um povo que domina todo o mundo. Nunca nós vamos conseguir entrar naquela cidade.
Quero abrir um parênteses aqui, porque talvez alguém nesta noite já está lhe dando uma mensagem de fracasso. Talvez nesta noite você tenha recebido uma mensagem de olhar para trás. Talvez nesta noite alguém quis te colocar para baixo. Talvez nesta noite alguém olhou para você e disse: você não. Você não serve. Você não vai conseguir. Talvez alguém olhou para você e te viu assim. Mas o nosso Deus, o Deus que sonda a mente e o coração do homem, o Deus que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse Deus, ele está observando eu e você e ele diz: meu filho, continua firme no seu propósito, não olhe para trás. Olha que o adversário, ele tenta todas as brechas para tirar nós do nosso foco, do nosso alvo, que é Jesus. Ele usa de todas as suas artimanhas para querer colocar em nós um desejo de derrota, para dizer: isso não vai dar certo, eu faço o que faço, mas continuo na mesma. Olha que o adversário, ele tenta de qualquer forma colocar em nossa mente uma palavra de fracasso, mas o nosso Deus diz: não olhe para trás, não olhe para trás, siga o seu foco, olhe para o alvo, olhe para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé, como está escrito em Hebreus 12:2, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Continue olhando para Jesus, continue olhando para frente, continue na mão no arado, porque Jesus Cristo está voltando, e bem-aventurados nós seremos se quando ele voltar nos encontrar olhando para frente. Eu estava dizendo aqui dos 12 espias, aqueles homens chegam lá na cidade, colocando todo mundo para baixo, mas aí a Bíblia diz que Caleb chegou e tomou a frente e falou assim: nada disso, a cidade é maravilhosa, a cidade é boa mesmo. E tem uma coisa, não dê ouvido a eles não, porque se o Senhor se agradar de nós, e ele prometeu, ele vai colocar todos os inimigos debaixo dos nossos pés e vai nos dar a cidade, porque ele quem prometeu. Quero dizer para você nesta noite que você não vai olhar para trás. O adversário pode estar falando que você não vai conseguir, que você vai fazer os seus caminhos tortos, mas o nosso Deus está dizendo: quem te chamou foi eu, quem te escolhi foi eu, quem te colocou nesse caminho foi eu. Então eu te dou força nesta noite para que você não venha olhar para trás. O nosso Deus se levanta hoje com a espada desembainhada para derrubar todas as artimanhas do adversário, para fazer eu e você olhar para trás. Presta bem atenção no que eu estou te dizendo. O nosso Deus está se levantando para em nome de Jesus Cristo. Ele está se levantando com a espada desembainhada para derrubar o nosso adversário na cilada que ele tem preparado para que eu e você venha olhar para trás. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo está aqui nesta noite. Jesus Cristo está do meu lado. Eu espero que você possa sentir a presença do Senhor aí na sua casa. Espero que você esteja sentindo a unção do Senhor te caindo sobre a sua cabeça como orvalho para te dar força, para que você não venha olhar para trás por nenhum propósito. Eu não vim aqui dizer que você estava aí fracassado com vontade de olhar para trás. Não, eu não vim aqui para dizer isso. Eu vim aqui para dizer que o nosso Deus, o Deus que te levantou, é o Deus que te fortalece. Meus queridos irmãos, eu disse aqui na terça-feira, é muito mais fácil com essa igreja fechada, com essa impossibilidade de estarmos indo até a igreja, é muito mais fácil eu desanimar do que voltar com aquele vapor todo. Mas em nome de Jesus Cristo, nesta noite, o Senhor está nos dando e aumentando a nossa fé, está renovando as nossas forças, para que nós possamos a cada dia mais, olhar para o nosso alvo, que é Jesus Cristo, e não nos desviar dele, seja na igreja, seja em casa, seja na rua, seja onde for que você estiver recebendo esta mensagem. Creia que o Senhor é poderoso para nos dar a vitória, para nós só olhar para frente. Recebe nesta noite uma unção do Senhor sobre a tua vida, sobre a minha vida. Recebe nesta noite
O consolo que vem da parte do Senhor para cada um, falando para nós: filho, eu estou contigo. Arar a terra é um trabalho árduo, é um trabalho difícil. Eu sei, meu filho, mas eu estou contigo nesta peleja. Não olhe para trás. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Eu creio na minha vitória. Então, irmãos, só para continuar aqui, para eu concluir a parte dos espiões que foram espiar a cidade prometida. E aquele homem levantou, o Caleb levantou e disse: o nosso Deus, se ele quiser, ele vai se levantar e vai nos dar a vitória. Mas quando ele começou a querer animar o povo, notem bem que o povo, irmão, já estava com o coração, com a mente para trás. E a Bíblia diz que o povo queria apedrejar eles. E falou assim: ó, vamos apedrejar esse homem e vamos levantar outro capitão que nos leve de volta para o Egito. Meus queridos irmãos, eles só pensaram na dificuldade, só pensaram nas carnes, só pensaram na cebola, só pensaram nos pepinos. Eles esqueceram dos momentos de escravidão que eles viveram lá no Egito, que era açoitado, que tinha que fazer tijolo e dobrava o trabalho, dobrava o serviço, dobrava o serviço, dobrava o trabalho. E eles eram escravizados, apanhavam para trabalhar mais e mais. Eles se esqueceram do sofrimento e queriam voltar para o Egito, para uma vida de sofrimento. Mas assim como Moisés se levantou diante de Deus e disse: Senhor, tem misericórdia desse povo. Nesta noite, eu não me comparo a Moisés, não me comparo nem 0,01% a Moisés, não me comparo a Moisés, mas nesta noite eu me levanto como um homem de Deus para dizer: Senhor, tem misericórdia de nós, para que o nosso coração não esteja voltado para as coisas lá do mundo, para as coisas que nós fazíamos, para que tenhamos saudade daquelas coisas, mas que o teu Espírito Santo nos limpe, nos lave, como diz a Escritura, que bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então nós lavamos continuamente lavando as nossas vestes, porque se estivesse escrito bem-aventurado aqueles que lavaram, então nós agora já não tínhamos oportunidade, mas está escrito aqueles que lavam. Então que nós possamos lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro, para que possamos andar de branco diante do Senhor. E quando o adversário vier com essas coisas do mundo, para querer colocar no nosso coração saudade do mundo, para nós olhar para trás, nós possamos olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, lembrar do seu sacrifício e lembrar de como escreveu Paulo no livro de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9: aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido também não ouviu, é aquilo que não subiu ao coração do homem, aquilo que não se percebeu de forma nenhuma, são estas coisas que Deus tem preparado para aquele que o ama. Se você ama a Deus nesta noite, glorifica o nome de Jesus. Se você ama a Deus nesta noite, coloque a sua mão na arada e não olhe para trás. Se você ama a Deus nesta noite, coloque o seu foco na cruz de Cristo, porque assim nós vamos ser mais do que vencedores. Graças a Deus. Como está escrito aqui, irmãos, vou ver se eu consigo achar aqui no livro de Filipenses, no capítulo 3. Ver se eu consigo achar o livro de Filipenses capítulo 3, só para os irmãos terem uma ideia de que nós não devemos olhar para trás. Filipenses 3, 13, 14 diz assim, olha: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Antes, no 13 ainda diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. Eu já deixei, Paulo estava escrevendo aqui a carta aos Filipenses dizendo que
esquecendo das coisas que ficaram para trás e avançando para o alvo. O nosso alvo é Jesus Cristo. Aquele que botou a mão no arado não pode de maneira nenhuma olhar para trás. A Bíblia diz que aquele que milita não se embaraça com o negócio dessa vida. Então, nesta noite, não se embarace com o negócio desta vida, mas coloque a sua mão no arado, mantenha o foco no alvo que é Jesus. E se esqueça das coisas que ficou para trás e mantenha o foco no alvo das coisas que ficou para frente. O que é que nós vamos herdar? É o céu de glória. É como eu acabei de dizer, aquele Coríntios 2:9, que o ouvido não ouviu, o olho não viu nada, o coração não subiu o desejo, não tem como explicar como é o céu, não tem como explicar. É por isso que João, quando fala, olha, eu vi como que um mar de vidro, vi como que uma pedra preciosa, porque ele não tinha palavras. O que ele não podia explicar, que ele viu, eram as ruas de ouro, as pedras preciosas. O que ele não tinha como explicar, ele disse, eu vi como que um mar de vidro, porque não dá para explicar a glória que Deus tem preparada para mim e para você. Então, se você está com a mão no arado, prossiga a sua caminhada, prossiga em direção ao alvo que está em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda quero aqui para finalizar, irmãos, o livro de Romanos capítulo 8 e o versículo 18 também, que diz a palavra do Senhor assim, ó, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. As aflições desse tempo, as amarguras, as angústias, as provações, as lutas, a afronta do diabo. Irmãos, o diabo é o nosso acusador, irmãos. Ele nos acusa diante de Deus de dia e de noite, porque ele sabe que o homem não é perfeito, ele sabe que o homem tem pecado, peca toda hora, todos os dias. Então ele fica nos acusando diante de Deus, tá vendo? Pecou e tá pregando, pecou e tá lá jejuando, mas pecou e tá fazendo isso, pecou e tá fazendo aquilo, pecou e está orando, você vai ouvir a oração dele, ele pecou. Deus conhece o meu coração, Deus sabe que eu sou um homem pecador, mas Deus sabe que o desejo do meu coração não está aqui nesta terra. O desejo do meu coração é morar no céu. É como diz aquele hino, vou voar para a glória, vou voar para onde é, para o céu de glória, onde está o meu Deus. E ele ainda diz, vou voar, quem me dera fosse agora, como Paulo disse na sua quando ele estava escrevendo aqui a carta aos Coríntios, olha, eu queria muito mais estar com o Senhor, porque é muito mais proveitoso já estar com o Senhor, mas se o Senhor ainda precisa de mim aqui na terra para pregar o evangelho, então eu fico mais aqui, fico contente pregando desta palavra, sabendo que ainda posso ganhar almas para o reino de Deus. Óbvio que é muito melhor para mim estar com o Senhor neste momento, óbvio que eu já queria estar no céu agora, estaria livre de todas as tribulações, tentações, provações, da acusação do adversário, mas se o Senhor ainda tem um propósito para com a minha vida aqui, que Ele me dê graça, que Ele me dê força, porque eu estou com a mão no arado e não vou olhar para trás. Eu agradeço a Deus pela oportunidade. Agradeço a Deus por você que tomou o seu tempo para ouvir a palavra do Senhor. Até aqueles meus amigos que não são crentes, que estavam ouvindo, que me conheceram também numa época em que nós não estávamos na presença do Senhor. Eu agradeço a todos em nome de Jesus Cristo e que esta palavra possa alcançar a cada coração e que nós possamos estar firmes. Lembre-se do que Jesus disse, aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Quer ser apto para o reino de Deus? Olhe para frente. Que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, possa abençoar mais e mais a cada um. Lembrando a todos vocês que este foi mais um plantão da Palavra de Deus da Igreja Batista Shekinah, que está ali na responsabilidade da nossa bispa Flávia Cavalcante, pastor Wellington, pastor Andréia, pastora Érica, aos demais obreiros e líderes ali, diretoria da igreja. Eu não vou citar todos os nomes aqui. Amém, meus irmãos? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus. Antes de dar a bênção apostólica aqui, meu cunhado Geraldo está lá em Louveira, assistindo lá, mandando a paz. A paz a você, a toda a família. Parabéns! Que agora você é vovô. Hoje nasceu o primeiro netinho lá da minha irmã, Valneli. Que Deus abençoe a sua vida também, minha irmã querida, minha irmã mais velha.
bem mais velha do que eu. Que Deus abençoe a vida de vocês que estão aí assistindo. Parabéns para o Jefferson, meu sobrinho, que a sua esposa Patrícia deu à luz, a Manu, que seja bem-vinda e que as mãos do Senhor já estejam sobre ela, em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós agora e para todos sempre. Amém. Boa noite, a paz do Senhor.